Olá, olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou Kali Barbosa, sou nutricionista. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o estresse. Nós vamos tentar explicar aqui de maneira bem sucinta a forma como o estresse interfere na alimentação. Bom, se esse vídeo é para você, fica por aqui. Antes da gente passar para o assunto propriamente dito, eu quero te fazer um pedido. Deixa o teu like, compartilha com os teus amigos e familiares. Para os especialistas, existiriam três tipos de estresse: o agudo, o crônico e o episódico. Para dar um exemplo claro do agudo, imagina assim, uma situação em que você está no trânsito, está tudo bem, até acontecer um evento e você tem um ataque de fúria. Pronto, esse seria o agudo. Aí a gente tem o episódico, que está mais relacionado com as sensações que a gente tem de não dar conta de demandas que estão sempre chegando, e o crônico relacionado com as nossas emoções. Então, é aquela insatisfação com alguma coisa, seja nos nossos relacionamentos, seja no trabalho, seja, sei lá, no nosso corpo, alguma coisa, sabe? Ou uma tristeza, um medo, enfim. Essas emoções, elas trazem situações em que a gente, por vezes, continua executando as nossas funções, as nossas obrigações diárias, mas elas trazem alguns conflitos internos na nossa química, né? Na química do nosso corpo. Isso vai acabar refletindo na nossa alimentação, a gente vai ver já já. Instintivamente, toda vez que o nosso corpo passa por algum daqueles três tipos de estresse, há uma descarga de substâncias no nosso corpo que vai prepará-lo para que a gente entre em processo de luta ou fuga. Então, a gente vai ter uma aceleração dos batimentos cardíacos, a gente vai oxigenar mais, tudo isso, né, para que o nosso corpo fique mais preparado para esse combate iminente. E aí, é lógico, o tempo já passou, né? O tempo de cavernas já passou, mas o corpo não entende isso. Então, instintivamente, ele se prepara para esse confronto, né? Esse confronto que vai acontecer, tá? É muito certo que esse confronto vai acontecer. Então, ele vai te preparar. Inclusive, o teu cérebro vai ficar muito mais alerta. Então, assim, tudo começa lá no nosso cérebro. Ele quem vai fazer essa sinalização para os nossos rins para liberar a adrenalina. E a adrenalina é que tem essa função de fazer com que a gente, o nosso coração bata mais rápido, né? Para o sangue circular mais, a gente vai acabar oxigenando muito mais, né? Que é para poder a gente ficar muito mais alerta. Eu vou precisar de mais oxigênio, afinal de contas, eu vou correr, eu vou lutar, eu vou me desgastar fisicamente. E é interessante a gente fazer, por exemplo, a correlação com aqueles esportes que a gente chama de esportes radicais. Eu até coloquei uma figurinha aqui que é de um carinha, né, saltando de paraquedas, porque dito pelos próprios praticantes de esportes radicais, quando eles dizem assim que é adrenalina pura, né? Então tem realmente essa função, né? Dilatar a pupila, então a visão fica mais aguçada, né? Os seus sentidos ficam mais aguçados para que você possa de fato executar uma coisa que vai ser feita ali naquele momento, que pode ser um esporte radical, mas pode ser simplesmente aquele ato instintivo de luta e fuga. Bom, quando a gente está em estímulo constante do estresse, ali no dia a dia, o episódico, o crônico, eles estão me acompanhando ali naquele dia a dia, a gente vai ver também a liberação do cortisol. E quando eu tenho a junção dessas coisas, aí sim eu vou ter o efeito né, sobre todo o corpo, a gente vai ter algum efeito, mas trazendo aqui para a nossa área, que é a área da nutrição, a gente vai ter efeito de bloquear a nossa atividade gástrica, a nossa atividade digestiva, a nossa atividade de absorção de nutrientes, enfim, as coisas vão ficar desreguladas, seja para um lado, seja para o outro. E, cara, aqui o problema para a nutrição, o problema não é quando você tem um momento de estresse, que você é submetido a uma situação e depois você sai dela rápido, assim, questão de momentos, talvez minutos ou horas. Para a gente, para a nutrição, o problema é quando você tá ali você entrou numa situação de estresse, seja aquela coisa baixinha, pequena, que parece que que não merece atenção, mas que ela está sempre ali te acompanhando no teu dia a dia, porque vira um ciclo vicioso, e aquele aspecto químico do nosso corpo também. Então é um ciclo que ele não
finda nunca, ele termina e recomeça, termina e recomeça. E isso é o que vai gerar todos os adoecimentos voltados, relacionados com o estresse, inclusive os adoecimentos voltados para a nutrição. Bom, e aqui na tela vocês podem ver alguns exemplos de coisas que estão relacionadas com essa exposição excessiva a fatores estressivos, né? Essa exposição diária às coisas que te estressam. A gente tem azia, queimação, dor de estômago, a síndrome do intestino irritável, flatulência, prisão de ventre, intolerâncias alimentares, alergias, fibromialgia, insônia, dermatite atópica, enfim, tem uma série de coisas que são abordadas muitas vezes em consultório e se a gente não tiver cuidado, a gente acaba tratando somente aquilo que veio do diagnóstico. E a gente, muitas vezes, um nutricionista que está que tá de olho nesses detalhes, ele não vai só no diagnóstico que veio, ele vai um pouquinho mais além, entendendo que existe uma teia de estresse que envolve tudo isso e que pode vir outros sintomas além daqueles que o paciente veio para o consultório apresentando. Quando eu estou nessa fase, né, de mais submetida a esse estresse crônico, o meu corpo vai precisar muito mais dos alimentos que são saudáveis, alimentos mais naturais. Porque, veja, se eu estou com dificuldade de digerir, com dificuldade de absorver os nutrientes, essas coisas não vão chegar lá. Então, meu corpo começa a ficar deficiente nas vitaminas e nos minerais. Por isso que essa alimentação natural, ela é fundamental para quem está passando por processo de estresse mais crônico. O que acontece é que essa adrenalinazinha aí, né, e os hormônios que estão envolvidos naquele ciclo vicioso do estresse, eles vão tentar alimentar aquele ciclo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai modular a vontade de comer modulando o apetite da pessoa para ficar muito mais aumentado para coisas que são mais açucaradas, gordurosas, salgadas, que tem muito mais caloria do que os alimentos mais naturais. Então, assim, aqui desse lado você está vendo os nutrientes que são importantes para essa fase, não é isso? A gente tem aqui cálcio, ômega 3, vitamina D, magnésio, zinco, selênio, ferro, cobre, vitamina B12. O objetivo ao fazer, muitas vezes, a suplementação, porque quando a gente pega esses casos, às vezes a gente realmente vai suplementar, porque a gente sabe que na situação de estresse crônico, a demanda por esses nutrientes está aumentada. Então, significa que a necessidade do paciente também está aumentada, mas não está chegando lá porque está tudo errado na digestão, né, na absorção. Então, a gente acaba dando o suplemento para poder tentar dar o suporte da demanda que está lá, enquanto a gente não faz a gestão do estresse, né, enquanto a gente não faz o manejo do estresse. Então, por exemplo, a vitamina D, que já foi relacionada com depressão, né, o magnésio, que tem a capacidade de trazer um maior relaxamento, a gente tem o selênio, que é um elemento importantíssimo, porque atua como antioxidante no nosso corpo, a gente tem o ômega 3, que vai dar suporte mental, a vitamina B12 dando suporte mental, o cobre, que vai dar suporte para a gente no metabolismo dos açúcares e dos carboidratos, enfim, o zinco no metabolismo do sistema imunológico. Então, a gente tem todo né, uma cadeia de nutrientes que às vezes ficam deficientes e que por causa do estresse, né, por causa do bloqueio daquela atividade gástrica, digestiva, absortiva, que a gente vai ter uma demanda maior por esses nutrientes. Então, aqui do lado, desse outro lado, eu coloquei alguns alimentos que são ricos nos que são ricos nos nutrientes de cá. Então, uma alimentação adequada para esses momentos, né, seriam o uso de óleos vegetais como o azeite de oliva, as oleaginosas, amêndoas, castanhas, o próprio amendoim é muito bom, os peixes, os vegetais frescos, cozidos, do jeito que você conseguir consumir, será muito bom. As fibras, eu coloquei aqui aveia representando esse grupo, mas se você for comer cereais, os cereais sejam mais integrais, as frutas de maneira geral, né, iogurtes, chás ao longo do dia vão ajudar, e você pode mesclar os chás, variar entre eles. E bebidas vegetais como leite de soja, leite de amêndoas e outros leites, né? Aqui no Brasil a gente tem o próprio leite de coco e outros tipos de leite que você vai poder utilizar. E para ter sucesso nisso, você precisa planejar as suas refeições. Ora,
Você não precisa de ninguém para dizer para você o que é saudável. Você sabe o que é saudável. Você pode precisar do suporte de um nutricionista para te ajudar a fazer as melhores escolhas em relação às quantidades e tudo, a maneira de preparo e tudo. Mas na verdade verdadeira, vamos falar sério, todo mundo sabe o que é saudável. A gente sabe chegar no mercado e comprar alimentos saudáveis. Então, mas você não pode ir direto para o supermercado, porque isso até aconteceu uma vez com uma paciente minha. Antes de ir para o consultório, ela foi direto no mercado e comprou um monte de coisa. Ela fez compra de um monte de folhas. E aí, quando ela veio para o consultório, ela disse, Kali, eu tô pronta porque eu já fiz até uma feira, já comprei tudo quanto é saudável. Depois ela ficava me dizendo assim, eu comprei isso, né, no WhatsApp. Kali, eu comprei tal coisa, eu não sei como é que usa, como é que faz para usar isso? E aí a gente vai dando ajudando essa pessoa um pouquinho para que ela não perca as coisas que ela comprou. Por que isso acontece? Porque não tem planejamento. Então, antes de sair correndo para o supermercado, comprar um monte de fruta, um monte de verdura, um monte de legumes, um monte de tubérculos e tudo que você entende que é natural, primeiro você senta e você faz um planejamento. Eu quero essa semana tomar café da manhã, isso, aquilo, outro, eu quero almoçar tais e tais coisas e jantar tais e tais coisas. Aí você vai no mercado e compra exatamente o que você precisa para produzir aquelas refeições. E evita comprar aquilo que não deve entrar na tua casa, que são os alimentos que não são saudáveis. Aí você consegue ter um planejamento mais assertivo, a chance de sucesso em modular a tua alimentação para isso aumenta bastante, né? Uma outra coisa que eu acho que é bem batido, mas vale a pena repetir, é a respeito das distrações na hora de fazer as refeições. Então, mesmo que você more sozinha ou que você faz algumas refeições sozinha, tente não se distrair com telas, porque as telas elas tiram da gente a atenção que a gente tem na alimentação. Então a gente perde a sensação do paladar, a gente perde a sensação de textura, a gente perde a experiência do comer, né? E se você estiver em grupo, mais ainda. Então esteja com as pessoas que estão sentadas com você, coma à mesa. Evite comer de frente para a televisão, de frente para telas, para celular e tudo, principalmente se você está sozinho. E se você está com grupos, valorize as pessoas que estão ao seu redor. Conversem sobre a comida, perguntem o que acharam, enfim, há maneiras de interagir e de manter a atenção mais focada na alimentação, até para você poder se conhecer. É importante também a gente manter uma rotina. Nessas rotinas, a gente ensina para o nosso corpo os horários das coisas. Então, é importante ter o horário de dormir, é importante ter o horário de levantar, é importante ter o horário específico da atividade física, o horário de ir ao banheiro. Eu sei que nem sempre a gente vai conseguir respeitar esses horários, mas a gente tem que tentar caminhar em direção a uma rotina, porque eu sei que para muita gente a rotina não pode ser tido como uma coisa que não é boa, mas para o nosso corpo ter rotina é muito bom. Descansa o nosso cérebro, descansa a nossa mente. Bom, antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de te dizer que se você percebe que você não está dando conta de tudo sozinha e que você está tentando, mas você não está saindo do lugar, não hesite em procurar a ajuda de outros profissionais da saúde, educadores físicos, psicólogos, psiquiatras, enfim, uma série de outros profissionais que vão poder te ajudar a fazer o manejo do estresse, mas também dar suporte, realmente suporte físico, enquanto você não consegue sair dessa situação estressora. Bom, eu espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se ficaram dúvidas ou se você quiser fazer sugestões, aproveite a partezinha que tem aqui embaixo para você deixar comentários. Antes de partir, eu gostaria de te pedir mais uma vez, deixa o teu like, compartilha o vídeo com os teus amigos e com os teus familiares, porque se esse vídeo abençoar a sua vida, ele pode abençoar a vida de uma outra pessoa também. Bom, eu vou ficando por aqui, eu te encontro no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Tchau, tchau!